convite, né, da escola, recebi o convite da Escola Popular de Artes para nós estarmos aqui juntos falando sobre literatura. Então, como eu estava falando com vocês, quando a gente vai falar de literatura, como a gente vai mergulhar em literatura, a primeira coisa que a gente precisa aprender é sobre o livro, né? É sobre o livro, sobre a importância do livro, mergulhar na leitura do livro. E aí eu queria sugerir para vocês um filme que também é um livro do Humberto Eco, livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, que é um discurso exatamente sobre aquilo que é a importância de um livro, né? Então, O Nome da Rosa é um clássico da literatura italiana. Humberto Eco assim, é um dos meus autores favoritos, né? E a partir desse livro, né, ele vai. Quem não está conseguindo ouvir, é só sair e entrar de novo, tá? Porque se só você não está ouvindo, porque tem algum problema no, né, no seu link. É só sair e entrar de novo. Então, e quem puder deixar a câmera aberta, eu agradeço, que é bom a gente ver os rostinhos, né? Por enquanto, só estou vendo aqui a Fernanda, a Lília e a Isabel. O restante, todo mundo sumiu, todo mundo está ocupado. E a Eliane agora abriu. Quem puder é bom, né? Que a gente interage, olho no olho, né? Eu sou meio Chico Buarque de Holanda, eu tenho essa mania de olho no olho, né? O Chico tem uma música muito gostosa quando ele fala olho no olho, e eu gosto disso, de olho no olho. Então, Humberto Eco ele vai trabalhar sobre ali no livro dele, O Nome da Rosa, a importância, né, de todo um trabalho minucioso que é um livro. Então, um livro não é uma coisa simples. Existem vários tipos de livro, que vai desde os clássicos, capa dura, coisa toda, até os livros de brochura, aqueles que vendem em banca de revista. Aqueles que na segunda leitura as folhas já começam a cair da tua mão. Entendeu? Então, isso tudo gera custos, né, na confecção de um livro. Então, por conta disso, é que acaba que o livro se torna. Ó, alguém está com o áudio ligado aí está fazendo concorrência aqui comigo, é desleal. Então acaba que o custo de livro se torna muito caro. Daí que no Brasil, né, o livro é um artigo de luxo. Por que a gente precisa falar sobre isso? Por que a gente precisa tocar nesse assunto? Porque a gente precisa fazer com que o livro volte a circular novamente, fazer com que o livro volte a ter o seu lugar de importância. Como vai dizer Monteiro Lobato, um país se faz com homens e com livros. Monteiro Lobato escreveu isso. Um país se faz com homens e com livros, né? E você tem o Castro Alves, em um seu poema muito lindo, quando ele diz: bem-aventurados que semeia livros à mão cheia. Então a gente precisa tirar esse lugar de elitismo do livro, fazer com que o livro se torne uma coisa popular, que ele possa circular novamente, porque a gente tem um governo hoje que pensa o livro como algo de luxo, né? Aliás, o ministro da Educação disse isso, né? Que livro era artigo de luxo. Então a gente precisa tornar isso, né? Tirar o livro do artigo de luxo e fazer com que o livro se torne essencial, uma coisa primária. O que é um artigo de luxo? Uma coisa que alguns privilegiados podem ter. O que é uma coisa essencial? É uma coisa que todos precisam ter. Então, o livro não é um artigo de luxo. O livro é uma coisa essencial. Todos precisam ter. Todos precisam amar os livros. Então, o livro não é só ele aberto, é ele fechado. É todo esse conjunto de coisas aqui que envolve o livro. Eu achei muito interessante que eu coloquei uma imagem da psicanálise e literatura e só uma pessoa me perguntou o significado daquela imagem. Isso significa exatamente a capa de um livro. A imagem da capa de um livro é pensado. A confecção, a ficha catalográfica, tudo isso faz parte de um livro. Então, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque o autor, né, quando ele escreve um livro, é um filho. Ele está gerando todo um contexto, um mundo, né, da qual a história dele vai fazer parte. E aí é interessante que o Carlos Drummond de Andrade ele diz que a partir do momento em que o livro ele é escrito, ele não pertence mais ao autor. Nem a interpretação sobre o livro é mais do autor, né? Inclusive tem uma carta entre, se eu não me engano, Manuel de Andrade e o João Guimarães Rosa. Eu acho que é uma carta entre eles dois, onde Manuel está falando sobre o livro
que é um dos livros lindos também, que é a história do Riobaldo, né? Que é o Grande Sertões Veredas, onde ele está falando, né, que demorou para caramba para ler aquele calhamaço de 600 páginas, que o Grande Sertões Veredas é um dicionário, né? É um calhamaço de 600 páginas, e ele explicando, né, muita coisa que ele não entendeu e tal, aquela coisa toda, e ele fala, olha, o livro não pertence mais ao autor, inclusive é o paradidático, né? Olha os áudios. Mas tem que ser esses aí que eles usam durante o ano, né? Inclusive nem aquilo que que ele escreveu originalmente, que ele compreendeu, não pertence mais a ele. Agora vai pertencer também a cada leitor. Então, cada leitor é uma leitura diferente. É uma construção, é uma narrativa diferente sobre aquele livro. Então, daí que a gente tem aqui uma quantidade de pessoas muito interessante, e eu não sei se todos leram o Perfume, mas cada pessoa que lê esse livro tem uma percepção diferente. Agora, tem alguns pontos que é um ponto em comum. Né? Qual o ponto em comum? O autor, por exemplo, nos leva a odiar o personagem que ele criou desde o início do livro. Desde o início do livro que ele já apresenta ele assim, ele é o monstro. Ele vai se tornar o monstro. Porque é o interesse do autor que ninguém se apaixone pelo Jean-Baptiste Granville. Ninguém vai se apaixonar por ele. Que é algo, por exemplo, que não acontece com o livro do Vladimir Nabokov, Lolita. É muito interessante a forma como o escritor se posiciona diante do seu personagem, da sua personagem. Enquanto que o Patrick Silskind, gente, vocês não têm noção, eu pedi ajuda aos universitários. Eu fui parar na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de alemão, para um professor me ensinar como pronunciava esse nome. Porque eu vi vários vídeos no YouTube e alguns falavam Patrick, e não pode ser Patrick porque o sujeito é alemão. Não pode, não existe Patrick em alemão, é Patrick. E Suskind, eu falei, também não é Suskind, porque o pouco que eu sei, U com trema é I. Só que eu não sei como pronunciar isso. E aí fui pedir ajuda a um grupo de amigos do mestrado e fui parar lá no curso de alemão. Um professor pronunciou para mim fazendo biquinho, eu achei lindo. E aí eu descobri que é Patrick Silskind. Silskind. Ou Silskind. Foi o que ele falou. Patrick Silskind ou Silskind. Né? Então, essa é a pronúncia correta desse autor alemão. Ele o tempo todo se posiciona em relação à sua personagem com raiva. Ele nos induz a odiar o sujeito. Desde o início ele diz, se o mundo soubesse o monstro que ele se tornaria, né, não teria deixado nascer. Então, o mundo não sabia o que ele seria. Que é diferente da postura do Vladimir Nabokov com a sua personagem ali em relação a Lolita, né, que nos leva a ter um certo apreço pelo personagem que o tempo todo se caracteriza como um pedófilo. Então você vê como é que é diferente. Eu fiz um trabalho uma vez sobre o livro do Lolita, de Vladimir Nabokov, e o pessoal ficou assim assustado, que eu falo, gente, desde o início a gente precisa entender que é uma leitura sobre um pedófilo. O pessoal, mas ele é pedófilo? Eu nunca fiz essa leitura. Eu falei, pois é, porque o escritor nos leva a gostar desse personagem. Ignorando, né? Mais ou menos aí quem viu o filme, quem viu a série Jogo dos Tronos, né? Game of Thrones. Né? Apesar de tudo que aquele anão faz, a gente fica apaixonado por ele. A gente gosta dele. Um monte de barbaridade que ele faz, que ele comete. Por quê? Porque o autor nos leva a amar esse personagem. Então, assim, essa armadilha, o Patrick Silskind, ele não faz. Ele deixa bem claro. Mas olha só, mas mesmo ele nos dizendo o tempo todo que a personagem é o monstro, mesmo assim, em alguns momentos, a gente se apieda dele. Em alguns momentos, a gente se identifica com ele em algumas coisas. E aí é nessas coisas que eu falei, é nessas nuances que eu quero trabalhar com vocês. Então, hoje, de acordo com
com a nossa ementa. A ementa está lá no grupo, tá bom? Tem uma ementa lá no grupo. Esse nosso encontro está sendo certificado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, assim, a ementa está lá no grupo. Eu não vou me apresentar, porque já está tudo lá na ementa. Né? Então, você já sabe, eu sou Jário Carioca, sou psicanalista, mestrando, né? Mas já está tudo lá na ementa, mestrando em educação, mas já está tudo lá na ementa. E junto com a ementa tem lá o meu currículo Lattes também. Então, o currículo já está latindo pra caramba lá, está tudo lá. Não precisa a gente se apresentar aqui para a gente não perder tempo. Nós vamos fazer esse nosso encontro em quatro eventos. A Samanda ainda não está conseguindo ouvir. Tem que, de repente seja isso, a coisa de não ter permitido usar o microfone ou o áudio. Tem que permitir. Ai, Alan, que legal que você está aqui. Tu não botou teu nome? Não tô achando você. Não tá aparecendo Felon aqui. Depois você bota teu nominho aí, para a gente poder marcar a presença de todo mundo. Então, vai estar certificado e para isso precisa estar nesse. Não basta estar lá no WhatsApp. Tem que estar aqui presencialmente para depois estar recebendo aí o certificado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, através da Escola Popular de Artes, UEPA. Serão 4 encontros de 1 hora cada encontro, onde hoje nós estaremos fazendo a apresentação do livro. Dia 14, nós estaremos falando sobre o desamparo em Freud. Né? A gente vai invocar o Freud aí para falar sobre o desamparo e a pulsão de morte, né, em Freud. No dia 21, nós vamos falar. Aí, ó, ao ato falha aí, nós vamos falhar. Nós vamos falar. Foi a Lília que fez o trabalho Winnicott, né, Lília? Nós vamos trabalhar em Winnicott, né? As falhas ambientais e a constituição psíquica a partir da teoria winnicottiana. É claro que quando a gente fala teoria winnicottiana, eu não vou ficar preso só em Winnicott, tá, gente? É preciso entender que o Winnicott faz parte de um desdobramento da Universidade da psicanálise inglesa, né? Principalmente da psicanálise kleiniana, e aí vai se desdobrar num movimento conhecido como os psicanalistas independentes. Né? Então, são os psicanalistas independentes. Quem são os psicanalistas independentes? Aí entra Winnicott, Bion, Ortega y Gasset, então aí entra uma galera, né, que faz parte dos psicanalistas independentes. Por que eram independentes? Porque, apesar de virem da escola kleiniana, divergiam em alguns pontos com Melanie Klein, ou foram à frente, né? Seguiram com a teoria, que também vai ser conhecida, e aí tem a galera lacaniana aqui também, que também vai ser conhecida como a psicanálise do afeto. Então, quando a gente fala em psicanálise winnicottiana, normalmente entra o Bion, né? O Wilfred Bion também junto, os psicanalistas ingleses independentes, e aí a gente vai falar de uma psicanálise e outra, que vai se distinguir muito da psicanálise freudiana, porque a gente vai falar de uma psicanálise do afeto. Então, assim, por que é importante a gente falar isso? Existe o livro do Renato Menza, chamado Tronco e os Ramos. Nesse livro do Renato Menza, ele vai falar sobre as escolas psicanalíticas, como essas escolas se delinearam e o que caracteriza uma escola, porque tem gente aí chamando de escola o que não é escola. Né? Então ele vai ali, o Renato Menza, um profundo estudioso da história da psicanálise, vai se debruçar sobre o que é escola e essa coisa toda. Quando ele vai definir a questão da escola, ele não vê ponto suficiente em Bion para que Bion seja uma escola. Então não existe a escola bioniana. Entendeu? Porque não tem ponto suficiente. O que caracteriza a escola é um conjunto de teorias que, vindo de Freud, se distingue de Freud em alguns pontos. Então você pode falar de uma escola kleiniana, porque Melanie Klein vai trazer bastante pontos, por exemplo, o atendimento da clínica infantil, né? A clínica da psicose, que você vai ter o desdobramento a partir da clínica infantil, né? A questão da posição esquizo, que ela vai trabalhar bastante, né? O seio, né? Principalmente a teoria do seio contrapondo a teoria do falo, né? O seio como o principal objeto de alteridade, né? E a gente vai falar bastante nisso, quando a gente vai falar do desamparo, a gente vai falar bastante da questão do seio, né? Então, tudo isso aí a Melanie Klein vai trazer. Com isso,
você vai ter um desdobramento em Winnicott, onde o Winnicott vai pegar o conceito de transferência de Melanie Klein, que é diferente do conceito de transferência de Freud, vai se aprofundar mais ainda e vai inserir uma teoria importantíssima dentro da psicanálise, que é a teoria do objeto transicional, que é assim, é o grande marco da clínica winnicottiana, é o objeto transicional. Assim como a clínica kleiniana, o esquizoparanoide. Né? A posição esquizoparanoide ali na Melanie Klein, a clínica winnicottiana. E aí depois você vai ter a última clínica, que é a clínica o quê? Lacaniana. Qual é a grande contribuição de Lacan? Aliás, o Lacan diz que a única contribuição dele, né, é o quê? O objeto A. Então aí, a gente está falando dessas três posições, né? A clínica winnicottiana. Inclusive, Lacan dialogava muito com Winnicott. Em alguns dos seminários de Lacan, ele chega a traduzir textos inteiros de Winnicott. O desdobramento do objeto A vem a partir do elemento do objeto transicional. Tá? Então, é uma teoria importantíssima para Lacan, né? A questão do objeto transicional, e o desdobramento em Lacan vai dar no objeto A. Mas Lacan vai se distinguir desse com uma proposta de retorno a Freud. Agora, o que é retornar a Freud? É que a psicanálise kleiniana vai dar início a uma ênfase muito grande nas questões familiares, né? E aí vai surgir, a partir de Winnicott e Bill, o que a gente vai chamar de psicanálise do afeto. Com Lacan, se volta para a pulsão. Entendeu? Então, a partir de então, a psicanálise nunca mais vai ser a mesma. Vai ter dois desdobramentos. Por isso que o Menza vai falar da psicanálise, né? O tronco e os ramos. Vão ter, então, dois ramos daí para frente. Um ramo é a psicanálise do afeto, ou a psicanálise relacional, porque ela dá ênfase a isso, nas relações. Quem lê o Winnicott o tempo todo, ele está falando das relações primárias o tempo todo. Ao contrário de Freud, que fala das relações primárias como base, né? Ele falando de narcisismo, essas coisas todas, como base da fundação do surgimento do eu, do sujeito, essa coisa toda. A Melanie Klein vai falar da relação, por exemplo, da mãe e do bebê, de tal maneira que ela chega a dizer, inclusive uma frase dela que eu acho interessante, da mãe que mata o filho no seio materno, de tanto leite. Né? Ela fala isso, matou ele de tanto leite. E o Winnicott quase não fala de pai. Quase não fala de pai. Dá muita ênfase na questão materna, muita ênfase na relação. Quando ele vai falar de pai, o pai em Winnicott é um pai quase numa função de amigo. É quando ele entra, por exemplo, com o conceito de amizade. O conceito de amizade de Winnicott é muito interessante, porque ele vai falar de uma possibilidade de cura de traumas primários a partir de amizade. Quem é que vai trazer o pai para a cena de volta? Lacan. Quando ele volta com o nome do pai. É no seminário o nome do pai que ele retorna a Freud, que ele volta para a teoria principal, que é a teoria das pulsões, que ele vai para o seminário das quatro teorias, os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, né? Quando ele volta para os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, e ele volta de novo com o quê? Com a pulsão. Então, é um retorno a Freud. Então, você tem Lacan e Freud, psicanálise pulsional, centrado na pulsão de vida, pulsão de morte. Melanie Klein e Winnicott Bion, psicanálise relacional. Então, daí em diante, a psicanálise vão ter esses dois ramos. Por um lado, a pulsional, né? Por outro lado, a relacional. Inclusive, o conceito de pulsão de morte, em Winnicott, ele é bastante questionado. Então, é importante a gente fazer essas leituras para vocês compreenderem como é que as coisas vão se desdobrando. Tem gente que acha difícil ler Lacan. Eu acho muito difícil ler o Winnicott. Não vejo tanta dificuldade em Lacan, desde que você tenha uma boa leitura zen budista nela. Que o segredo de ler Lacan, o pessoal fala assim, o segredo de ler Lacan é conhecer filosofia. Não. O segredo de ler Lacan é conhecer o zen budismo. Quando você conhece o zen budismo, você compreende os aforismos lacanianos. Porque os aforismos lacanianos estão dentro de uma estrutura narrativa presente no zen budismo. Né? Então, é só você começar a ler o zen budismo, compreender o zen budismo, que você compreende bastante Lacan. Claro que tem muita coisa ali em Lacan, dos filósofos, né? Tem até o pessoal da Porta dos Fundos que faz a brincadeira, né? Ó, se você não lê o Rousseau, se você não lê o Hegel, você não vai compreender Lacan, né?
Passou em Freud? Não, então foi isso. Então você se perdeu porque você não passou em Freud. Me amarro naquela. Quem já viu aí o Porta dos Fundos? O cara que tá perdido, que tá querendo chegar em Lacan. Aí o cara pede uma referência no posto de gasolina. Você sabe como é que faz para chegar em Lacan? Ih, tá perdido, tá perdido. Passou em Rousseau? Não. Ih, esquece. Leu Hegel? Não, não li nada de Hegel. Então, volta lá para Freud. Volta lá em Freud e começa tudo de novo. Então é isso, entendeu? É legal esses trocadilhos, essas brincadeiras que eles fazem. Mas, assim, a leitura em winnicottiano eu acho uma leitura muito mais complexa, porque, inclusive, se diz isso, né? O Winnicott te obriga a se humanizar, entendeu? Então é mais complicado isso. O Winnicott te obriga a se humanizar, né? E aí eu gosto muito, né? Eu gosto muito, gosto muito. As pessoas me perguntam assim, Jari, qual é a psicanálise que você pratica, né? Eu não gosto muito de falar nomes, porque o pessoal fica meio que em uma religião, né? Em caixinhas, em dogmas. Então, os lacanianos só lê Lacan, os freudianos só lê Freud, os nicotianos só lê Winnicott. E não é isso, né? Então, é uma psicanálise que hoje é conhecida como uma espécie de uma psicanálise greeniana, né? Porque ela surge a partir de André Green, naquilo que a gente vai chamar de psicanálise contemporânea. Então, o que é a psicanálise contemporânea? Aliás, eu queria que vocês pudessem, os psicanalistas que estão presentes, mergulhem aí na psicanálise contemporânea, né, de André Green, que inclusive é um marco, é um fenômeno da psicanálise, né? O psicanalista egípcio, radicado na França, e que é muito interessante porque ele nem pertence ao IPA e nem pertence à escola mundial. Ele nem é lacaniano e nem está lá no Freud. Porque, embora ele tenha sido do IPA, saiu da IPA para ficar com Lacan, né? Dialogou com o Lacan muito tempo, mas aí chega uma hora que ele fala, mas aí a galera criticando os dogmáticos se tornaram dogmáticos. E aí ele rompe e vai. Então, ele, Mustafa Moafan, né, que é outro egípcio também fantástico, e outros autores, e vão falar, então, a partir disso, de uma psicanálise contemporânea. O que seria uma psicanálise contemporânea, Jairo? É uma psicanálise que dialoga com todas essas vertentes. Né, que entende que se você vai dialogar, por exemplo, com teoria queer, se você vai dialogar com a filosofia, uma das escolas que melhor se debruça sobre isso é o Wilfred Bion. Se vai trabalhar com teoria queer, o Wilfred Bion é um dos psicanalistas que melhor teoriza sobre isso. Vai trabalhar com questões relacionais, atendimento infantil, essa coisa toda, a Melanie Klein. Gente, Melanie Klein é a primeira a trabalhar um autista. O caso Richard, o garoto de 10 anos, era um autista. Né? E aí eu vejo a galera com todo esse discurso que a psicanálise não cuida do autismo. Volta a ler Freud, tá perdido. Volta lá de novo. A psicanálise não só faz isso, como tem experiências fantásticas. Tem uma galera em Fortaleza, inclusive, que está fazendo, que tá gerando ciência. É um núcleo de psicanálise em Fortaleza, que está com uma metodologia muito interessante, que inclusive vão lançar o livro agora. Se eu não me engano, depois a Cláudia fala aí que eu esqueci, Cláudia, quando é que eles vão lançar o livro? Né? Eles vão lançar o livro dessa pesquisa que eles estão desenvolvendo lá em Fortaleza com crianças autistas sendo tratadas só com psicanálise. Eu Entendeu? Atendo um paciente, eu tenho um paciente autista, de alto funcionamento, 21 anos. Pois é, então. Vocês ouviram? Tô ouvindo sim, Lília. E teve grandes avanços, né? Que é uma abordagem contemporânea, vamos dizer assim, né? Exatamente. E que talvez exija muito do analista. Né? Porque tem isso. Como exige bastante, né? Porque a psicanálise, gente, é pesquisa. A clínica é pesquisa. A clínica é o laboratório. Então exige muito do analista. Aí é mais fácil você partir para uma ficha, né? Para alguma coisa que já está pronta. É mais fácil. Né? Quando você tem um desafio que te obriga a pesquisar, a ler, aquilo tudo, e você tem aqui um grupo de coisas que já estão prontas, é mais fácil. Então, assim, quando a gente vai trabalhar essas questões todas, por que eu estou falando isso para vocês? Porque o nosso seminário é disso, psicanálise e literatura. Então, qual é a nossa metodologia, Jairo? A gente vai trabalhar nessa metodologia. A gente vai trabalhar Freud, Winnicott, e, por último, no dia 28, o objeto perdido, enquanto falta primordial em Lacan. Então, os nossos 3 teóricos serão Freud, Winnicott e Lacan. A gente vai trabalhar com os 3. Quem é que faz isso? A psicanálise contemporânea. É que trabalha dentro desse modelo. Né? Fosse lacaniano, nós íamos falar só dentro da teoria lacaniana.
Né? Não estou desmerecendo nenhuma teoria. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente pode ampliar os horizontes. A gente pode ir mais além. Fala, Eliane. É uma pergunta, que acho que estou meio perdida aqui. A perdida volta para o Freud. Tô brincando, Eliane. Não, você sabe que eu gosto. Eu sei. E eu agora que estou tendo mais tempo, graças a Deus, depois dessa pandemia, agora estou conseguindo voltar para o meu cantinho. Mas vamos lá, a gente vai precisar fazer uma leitura anterior. Então, a leitura anterior, a única leitura anterior que vocês vão precisar fazer é a do livro. É só essa. Do perfume. É só o do perfume, só isso. Peraí, então, peraí. O perfume. Agora, é só o livro. E o livro eu já disponibilizei lá no grupo. Tem lá tá. Eu não peguei. Se você puder colocar de novo, eu vou baixar. Só para eu entender. A gente vai lendo o livro. Gente, quem puder fazer isso, coloca lá de novo. A ementa e o livro. Quem puder fazer isso para mim, coloca lá a ementa e o livro novamente. E na ementa, Eliane, tem a bibliografia sugerida. Não, é porque eu entrei depois. Eu vou dar uma olhadinha com calma. Tá, a gente vai ler o livro e a gente vai discutindo dúvidas, enfim, reflexões. Então, na ementa, essas tuas dúvidas já estão todas na ementa. Na ementa já está dividido. Já está lá a nossa metodologia. O que tem na ementa? O que eu estou discutindo agora? A ementa. Na ementa tem a descrição, a apresentação, de como vai ser funcionar, e agora eu estou destrinchando a metodologia. A nossa metodologia qual vai ser? A nossa metodologia vai ser trabalhar, né, destrinchar o livro a partir de 3 autores. Winnicott, Freud e Lacan. Hoje nós vamos falar só do livro. Vamos falar do livro, apresentar o livro, conhecer o livro, mastigar o livro, cheirar o livro hoje. Esse livro tem cheiro. Quem não tem cheiro era o Grenouille, o livro tem. Na próximo encontro, Freud. No outro encontro, Winnicott. No último, Lacan. Por que eu deixei Lacan por último? Porque é a regra, Freud é o praí. Né? Então, Freud é o primeiro. Depois vem o Winnicott, depois vem Lacan. Porque Lacan faz referência a todos eles, gente. Entendeu? Por que a galera não consegue compreender Lacan? Aí eu pergunto, já não entendi isso aqui, Lacan. Tu já leu o Winnicott? Não, pois é, mas Lacan está desdobrando isso a partir de Winnicott. Então tu não vai entender o Lacan se tu não ler o Winnicott. Como é que você vai entender o objeto A se você não sabe o que é objeto transicional? Uma coisa é desdobramento da outra, tem que voltar lá. Então, fiquem tranquilos que quem não é psicanalista, a gente vai destrinchar isso. A minha intenção não é ser hermético. Eu não estou aqui igual o Tom Zé, falando para ninguém entender, não é isso. Né? A minha intenção não é ser hermético, a gente vai destrinchar. Hoje, nós vamos falar, porque lá no grupo é uma confusão, né? Tem gente até querendo Pix e tudo. Então, calma, eu falei, vou deixar para falar aqui. Porque se perde, é uma confusão, já tinha gente querendo Pix, já tinha gente querendo vender Pix. Então, assim, calma. Aqui a gente vai destrinchar isso tudo. Tá ok? Entenderam? Compreenderam? Compreenderam? Eu tenho até medo de falar tá ok, porque dentro da pandemia apareceu um pandemônio, né? E aí... Boa tarde. Eu já... que é pior, se a pandemia ou se é o pandemônio, mas tudo bem. Você consegue me ouvir? Eu já enviei a ementa e o PDF lá no grupo, tá bom? Que coisa maravilhosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu só vou pedir quem está com o microfone aberto, por favor, me ajuda aí. Tem alguém tocando um pandeiro bacana aí dentro, mas deixa eu ver se eu consigo silenciar todo mundo. Bom, silenciei. Vamos lá, então. Vamos entender um pouco a história do livro. Se a gente vai falar do livro, primeiro a gente tem que falar de quem? Do autor, certo? Vamos falar um pouquinho do autor, então. Então, como é que surge esse livro? Como é que surge essa história toda? O nome eu já falei. Patrick Süskind. Né? Tem que fazer biquinho, Süskind. Como o meu professor falou, faz biquinho. Eu nem sabia que alemão fazia biquinho. Eu sei que francês faz biquinho. Alemão, não. Patrick Süskind. Né? Quem é esse cara? Nasceu em 1949, na Alemanha. E O Perfume foi o seu primeiro romance, publicado em 85. Né? Antes disso, ele só escreveu uma peça de teatro. Então, com O Perfume, com esse livro, o autor ele emerge meteoricamente, né, do anonimato. É um cara que
só tinha escrito uma peça de teatro, escreve um livro e o mundo, né, entra em alvoroço por conta desse livro. Então ele sai do anonimato. A crítica internacional dos mais diversos setores acaba distinguindo ele como um dos mais importantes romances da década de 90, constituindo o seu livro como um dos mais assombrosos casos de best-seller dos últimos tempos em todo o mundo. É muito difícil um autor fazer isso. Um livro se tornar best-seller, o primeiro livro que você escreve se tornar best-seller. Mas foi isso que aconteceu com esse rapaz alemão. Um único livro se tornou um best-seller e um fenômeno internacional na crítica no mundo todo, ali na década de 90, né, quando ele lança. Então, essa é a história do autor, né? Mas o livro, ele nasce antes do livro. Lembra que eu falei com vocês que a gente, né, um autor, até sair um livro, vocês não têm noção do tempo, de como isso toma a nossa mente, de como isso exige pesquisa, de como exige uma série de coisas. Para você escrever um livro, às vezes aquilo vai te tomar uma vida. O Jung falava, né? Eu acho interessante que o Jung dizia que algumas coisas que vinham na cabeça dele adoeciam ele. Ele precisava colocar aquilo no papel, porque senão aqueles pensamentos ficavam na cabeça dele como se fossem vozes. E é interessante que eu já ouvi gente dizer até que o Jung era kardecista, né? Que ele psicografava. Por conta disso que ele fala, que ele ouviu vozes, como se fossem vozes, na cabeça dele, e aí ele tinha que jogar aquilo pro papel. E aí, quando ele jogava o papel, ele dava aquela acalmada. Mas isso é um processo criativo, gente. Né? Eu escrevo poesias. E aí, quando eu escrevo uma outra poesia, o pessoal fala assim, Jairo, como é que você escreveu isso? Eu não sei. A poesia me tomou a mente e eu tenho que expurgar aquilo, né? Eu tenho que expurgar aquele poema. E aí, quando eu coloco, e às vezes eu visito, né? Eu estou lançando um livro pro ano que vem, o meu segundo livro de poesia, mas em um outro momento, né? Eu lancei um primeiro livro de poesia o ano passado, que é sobre dores e amores e outras cores, né? Pela editora Metanoia. E era um livro de poesia e de poemas que eu escrevia desde meus 16 anos de idade. Então, eu digo que esse meu livro é um livro que eu deixei guardado na gaveta durante muito tempo. E aí resolvi publicar sem mexer naquelas poesias desde quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade. Então, tem lá muita influência, né? De quando eu ainda era romântico, de quando eu ainda acreditava no amor e essas outras coisas todas. Tá tudo lá. E aí, quando eu expurguei isso, falei, pronto, agora eu vou criar a minha identidade poética. Então, agora é um outro momento. Uma outra poesia, outro estilo. E aí, eu estou lançando, então, vou dizer assim, meu primeiro livro de poesia já desse segundo Jairo. E que estou tendo um prefácio imenso, um prazer imenso de ter um prefácio escrito pelo meu amigo Alain, que está aqui, me prestigiando. Esse rapaz aí, que quem não sabe, o Alain, ele é crítico, tá, gente? Crítico de livro. Né, Alain? Segue o Alain lá no Instagram, lá que o Alain resenha, crítico de livro. O Alain é fera. Pode falar, Alain. Tá sem áudio, Alain, tá sem áudio. Continua sem áudio. Eu não sei se eu coloco... Calma aí, desativar... Eu não sei como é que faz isso aqui não, Alain. Vê se você consegue desativar e ativar teu áudio. Conseguiu, não? Jairo. Eu não sei como é que ativa teu áudio não, Alain. Jairo, a Elane conseguiu, então deve ser fácil, não é difícil não. Só clicar aqui. Aí, Elane. É o Alain Batista? Isso, não, Alain Hatz. Hã? Alain Hatz. 3 pontinhos, Alain, acho que é nos 3 pontinhos aí ou na câmera mesmo. Ou aparece o microfone embaixo. Aparece? Se ele movimentar, aparece, aí ele clica em cima do microfonezinho e ele abre. Tá. Bom, enquanto ele tenta abrir ali, eu vou falar assim, eu tive o maior privilégio, né, de convidar o meu amigo Alain, e ele aceitou escrever o prefácio. Gente, eu amei o prefácio do Alain. Você não tem noção? Lembra que eu falei com vocês assim? O autor escreve uma coisa, aí o outro lê e descobre coisas que eu escrevi que nem eu sabia. Eu falei, caraca, eu escrevi isso. E o Alain descobriu um monte de coisas sobre a minha escrita que eu voltei a ler de novo. Eu falei, vou ter que ler esse livro de novo, porque eu não sabia que eu tinha revelado tanto. E é muito Alain interessante. Estou te atrapalhando, é Alain Hatz. Hã? É esse mesmo, Hatz, com 2 T.
Então, assim, a questão de você... o processo criativo, o Freud, inclusive, escreve um texto sobre isso, o processo criativo, ele é um processo quase de um devaneio, entendeu? Ele é um processo como se fosse uma espécie de um sonho, de uma coisa que toma o artista. Então, o processo criativo, existem 2 textos muito interessantes que vocês deveriam ler. Um é esse de Freud, sobre o processo criativo. O outro é do J.R.R. Tolkien, que é um autor que eu amo, onde ele fala sobre os contos de fadas. E aí ele vai falar também do processo criativo. É um livro sobre os contos de fadas, é um livro fininho, que não tem nada a ver com contos de fadas, é uma crítica literária, na verdade, onde ele está falando também sobre o processo criativo. Então é isso, o processo criativo. Um livro, ele nasce muito antes do livro nascer. Ele surge como uma sementinha, aquilo vai germinando na mente do autor, e aí, quando você olha, você tem um livro pronto, você precisa colocar aquilo para fora, você precisa trabalhar aquilo, né? E aí acontece isso, nasce esse best-seller. O Perfume nasce muito antes de ser escrito. Ele nasce, né, lá na década de 1970. Olha, a gente está falando de um livro que foi publicado em 1985, né? Mas lá em 1970, o alemão Patrick Süskind vai estudar história moderna e medieval, né, numa das principais regiões produtoras de perfume da França. Olha como é que nasce o livro. Lá em 1970, ele vai estudar história antiga, né, história moderna e medieval, ali numa das principais regiões produtoras de perfume da França. E aí lá ele se familiariza com os mais distintos aromas e aí compreende pela primeira vez o imenso poder do olfato, né? Ele não chega a concluir os estudos porque ele acaba abrindo mão da carreira de historiador para a carreira de escritor. Então, ele não conclui o estudo. Mas, desse estudo que ele inicia lá em 1970, nasce o livro O Perfume. O olfato, a gente tem que ter um seminário só para isso, né? Sobre o poder do olfato. Primeiro, a memória mais antiga do ser humano é a memória olfativa. E é a última que o sujeito perde. Você perde a memória cognitiva, mas não perde a memória olfativa. Você esquece quem é você, mas não esquece o cheiro. A memória olfativa é uma das primeiras memórias e é uma das memórias que mais tempo permanece ativa no sujeito. O Winnicott, ele vai desenvolver uma teoria muito interessante a partir de uma pesquisa que ele faz no centro pediátrico que ele trabalhava. Ele diminui o número de mortandade infantil só pelo fato de colocar as roupas da mãe dentro dos bercinhos do maternal. As crianças, né, que tinham que ficar em observação no hospital, naquela época, a gente está falando lá de algum tempo lá atrás, acabavam morrendo, né? E aí ele percebeu que, ao pegar alguma peça de roupa da mãe e deixar com a criança, ao sentir o cheiro da mãe, essas crianças encontravam força para continuar vivendo, para continuar viva, só pelo cheiro da mãe. Você vê a importância da coisa olfativa. Quantas vezes a gente não foi surpreendido por uma memória já esquecida e, de repente, dentro do trem, do metrô ou de um ônibus lotado, alguém passa e você sente aquele perfume e aquele perfume te faz viajar 20, 30, 40 anos atrás. Um namorado que você nem sabia, mas nem conhecia o sujeito. E aquele perfume, caramba! Meu Deus, eu me lembro disso. Meu primeiro beijo ao som de Charles Aznavour, debaixo do pé de amendoeira, eu tinha 12 anos de idade. Olha que loucura. Só por causa de um cheiro. O cheiro é tão importante que no Nordeste a gente não manda abraço, a gente manda cheiro. Eu sou nordestino, eu sou do Ceará. No Ceará ninguém manda abraço para ninguém, a gente manda um cheiro. É assim que se fala no Nordeste, né? Manda um cheiro para a mamãe, tá, pode deixar que eu mando um cheiro. Existem relatos que falam, né? Existe uma pesquisa que foi feita, eu não me lembro aonde agora, em pessoas enlutadas, pessoas que haviam perdido, né, os seus cônjuges há muitos anos. Do que elas mais sentiam falta? Quase que a maioria dizia do cheiro. A maioria disseram essa resposta. A coisa que eu mais sinto falta é do cheiro. Tinha uma senhora, inclusive, que falou que cheirava os móveis,
porque o cheiro de madeira antiga lembrava o marido dela, quando ainda fumava charuto e tal, e o cheiro, né, do charuto estava impregnado ali no móvel. E ela disse isso: quando eu sinto saudade do meu marido, eu vou lá e cheiro aquela mesa de mogno, porque o cheiro da madeira me lembra ele. E é interessante isso, quando ela falou isso do cheiro da madeira, né? Para poder estar aqui com vocês, eu estudei um pouco os perfumes. Minha esposa, ela trabalha na Avon, né? Ela é empresária da Beleza Avon, que ela falou que agora o nome é esse, empresária da Beleza Avon. E a Natura comprou o Avon, né? E a Natura trabalha com perfumes, essas coisas todas. E aí tem um perfume que eu gosto muito, e aí eu fui mergulhar no perfume, né? Aí eu descobri que tem lá o patchouli, que tem lá a canela, que tem lá a pimenta, que tem lá coentro. Eu falei, caraca, é quase uma salada no meu perfume. Agora eu descobri porque que eu gosto. Eu sou nordestino, adoro coentro, adoro pimenta rosa, né? Adoro tudo isso, adoro canela. Eu falei, agora eu descobri. E é um perfume o quê? Amadeirado, que é interessante. Mulheres gostam de perfumes fortes. Os perfumes fortes são o quê? São masculinos. Homens gostam de perfumes doces, de cheiro doce, cheiro suave. E onde está o cheiro doce, cheiro suave? No feminino. Então, daí que as mulheres usam perfumes suaves e doces para atrair o masculino. Enquanto que os homens usam perfumes amadeirados, né? Com uísque, com patchouli, para atrair o quê? O feminino. Né? Então, isso é interessante. Essa pesquisa sobre perfume e sobre o cheiro, principalmente o patchouli, é muito interessante essa pesquisa toda. Eliane, teu áudio está muito ruim. Abre de novo. É muito interessante essa pesquisa toda, né? Então, as abelhas são atraídas por quilômetros de distância por causa do cheiro. Então, a memória olfativa é muito interessante. E é disso que a gente vai falar. Eliane, teu áudio tá aberto aí, tá me atrapalhando. É disso que a gente vai falar, de um homem que nasceu sem cheiro, mas com um olfato aprimorado. Quando você vai estudar Freud, você percebe, Freud vai falar sobre, aliás, isso está no livro do Marco Antônio Coutinho, né? O volume 1 de 3 livros, que é Fundamentos Básicos da Psicanálise. Marco Antônio Coutinho lançou uma trilogia nos Fundamentos Básicos da Psicanálise, onde no primeiro livro, volume 1, ele vai falar sobre o desenvolvimento, né, do movimento ali de Freud, todo aquele movimento primário, né? Os fundamentos básicos. É o primeiro volume, os fundamentos básicos. Nos fundamentos básicos, ele vai falar da teoria da evolução, quando Charles Darwin, trazendo ali todo o processo de evolução, ou seja, quando o homem deixa de ser quadrúpede e se torna bípede. Então, Freud vai trazer, para poder explicar o recalque primário, Freud vai evocar a teoria da bipedia. E aí, na teoria da bipedia, é quando o homem perde a primazia do olfato e vem para a primazia do olhar. Então, o prazer deixa de ser olfativo e passa a ser o quê? Escópico. Né? E é interessante, é muito importante essa leitura. Vocês que são psicanalistas, aconselham essa leitura. Quando Freud vai falar da perda da quadrupedia para a bipedia, ou seja, lá atrás, antes dos hominídeos ainda, né, quando nesse processo da ênfase do olfato, né, ou seja, quando o homem ainda é instintivo, e aí o nascimento da pulsão, que agora não é mais instinto, agora é pulsional. E aí o surgimento do desejo e do prazer, surgimento da bipedia. Na bipedia, lá na quadrupedia, o instrumento principal é o olfato. Na bipedia, o prazer agora é escópico. Então, no prazer olfativo, a gente vê isso nos animais. Os animais cheiram o quê? O que os animais seguem? Os animais seguem os fluidos corporais do outro. Os machos percebem a presença da fêmea a partir do quê? Dos fluidos corporais. A fêmea sente a presença do macho a partir dos fluidos corporais, né? Basta você ver como é que, né, a fêmea, quando está no cio, os fluidos corporais da fêmea atraem o macho, né? E aí, esses fluidos corporais, não só aqueles produzidos pelo suor, né, os feromônios, mas também aqueles produzidos pela urina, né, e pelas fezes. Então você tem aí gente, qualquer pessoa que cria cachorro, gato em casa vê isso, né?
O cachorro que vai lá e cheira onde o outro fez xixi. Se é macho, ele mija de novo, que é para quê? Para batizar o território, para dizer, espera aí, quem mija aqui sou eu. Né? Se o xixi é de uma fêmea, ele vai atrás. Porque pelo xixi ele sabe se ela está no cio ou se não está. Então, o Freud vai falar que na quadrupedia você tem o quê? Você tem um ciclo. Um ciclo que responde ao quê? A um processo que é um processo que não é pulsional, que é instintual, é instinto. A fêmea está no cio ou a fêmea não está no cio, instintual. Quando a gente sai da quadrupedia e vem para a bipedia, então você sai da fase olfativa e vem para o escópico, aí você agora não é mais cheira. E aí o que acontece? Freud vai dizer que a partir daí nasce o recalque primário. Aquilo que antes me atraía passa agora a me repelir. Aí nasce o quê? Quem viu aí Divertidamente? Quem assistiu Divertidamente, você tem ali 5 personagens. Um dos personagens é o nojinho. Né? Um dos personagens é o nojinho. O que é o nojinho? É o sujeito que tem nojo de tudo. E Freud vai dizer que esse nojinho nasce exatamente, que é o que ele vai chamar de recalque primário. Antes, aquilo que me atraía, agora é o que me repele. O recalque primário nasce daí. Né? Então, assim, a gente tem banheiro para isso. Ninguém mais mija na sala, faz cocô. Quem faz isso é o quê? A criança, porque ele não foi atravessado pela cultura. Então, o processo de cultura é exatamente esse processo de inibir excrementos. Né? Vamos lembrar do Levítico? Lá no livro de Levítico, tudo aquilo que era produzido pelo corpo era pecado, era imundo. E a mulher, como produzia muito mais por conta da menstruação, a mulher era mais pecaminosa ainda. Mas eu nem vou entrar nesse contexto aí, porque senão é outro seminário, né? Sempre a mulher tem mais prejuízo na história, porque a sociedade é patriarcal. Então acaba que a mulher é punida, né? Exatamente pelo fato de ter nascido mulher. Então a gente vai observar, para vocês verem como é que é importante ter essa noção freudiana, para você entender, né, de quando o olfato perdeu espaço para os olhos. Lá no Gênesis diz que os homens e as mulheres, né, estavam nus e não se envergonhavam. Aí come do fruto. E quando come do fruto, passa o quê? A ver, ao escópico. O que o texto está dizendo? Prazer, gente. É disso que o texto está falando. Onde há prazer, tem eros. Não é isso que Freud diz? Todo prazer é erótico. Se tem prazer e tem eros, claro que vai ter pecado. Aí Melanie Klein vai dizer, né? Se tem prazer e tem eros, filho, ninguém vai ficar no paraíso. Onde tem prazer, você vai ser expulso do paraíso. Que é o conhecimento. O conhecimento sempre vai expulsar as pessoas do paraíso. O que é o paraíso? O paraíso é o lugar da ignorância, né? É o lugar do olfato. Né? Saiu do olfato e veio para o escópico, veio para o prazer, veio para o pulsional, aí você vai ser expulso. Então o Freud vai trabalhar bem isso, essa coisa toda. Grenouille, apesar do olfato, né, ele é seguido, o que o texto vai dizer? De um sujeito que não é atravessado pela cultura. O que você está querendo dizer com tudo isso, Jairo? Olha, se eu estou falando que a partir do momento que a cultura entra e o sujeito deixa de ser olfativo e passa a ser escópico, o prazer agora é aquele que é visto, né? Se eu estou dizendo tudo isso e todo o processo da bipedia, e o surgimento da pulsão, e o abandono da natureza, e agora a cultura, eu estou dizendo que o Grenouille é um sujeito onde a cultura não se instituiu. Olha a falha primária aí. É um sujeito conduzido pelo quê? Pelo nariz. Se ele é um sujeito conduzido pelo nariz, aonde ele está? Ele está lá no instinto. Ele é instintual, daí que a lei não funciona para ele. Quem lê o Perfume observa bem claro que nenhuma lei funciona para ele. Ele nem tem noção de lei. Ele não consegue internalizar a lei. É um sujeito que não funciona sobre o nome do pai. Ele não consegue internalizar a lei. Ele é um sujeito movido pelo instinto, né? Por aquilo que nele é instintual, o cheiro. É isso que move ele, o cheiro o tempo todo. O primeiro grande sucesso do autor é o Contrabaixo, né? Que é uma peça teatral, que acaba sendo convidado para fazer parte de um jornal alemão, né? E aí, por conta dessa peça, ele é convidado para fazer parte de um jornal alemão, quando ele começa a publicar alguma coisa um pouco maior, né? Uma espécie de publicação crônica, né? De umas crônicas, né? naquele folhetim.
E é a partir desse folhetim que o perfume vai começar a nascer. Em 1984, então, ganha uma edição em livro, né? Vai ser distribuída a partir de 1984, e em 1985, pelo sucesso do jornal, ele vai ganhar uma edição em livro. Então, o perfume vai narrar a história de Jean-Baptiste Grenouille. Eu achei muito interessante a escolha do nome, né? Jean-Baptiste, porque se você observar o tempo todo, a religião está ali presente, né? Ele passa por um padre, ele passa por uma igreja, o tempo todo a religião ali permeando. A gente não pode deixar isso despercebido. Ele vai receber o nome do homem que perde a cabeça, né? Porque Jean-Baptiste, quem é Jean-Baptiste? João Batista é um homem que perde a cabeça, né? Exatamente porque era um sujeito que não tinha, né, a noção do perigo. Era um profeta, era um cara que denunciava as coisas. E aí ele vai entrar numa briga, aí numa querela com quem? Com nada, ninguém menos que um governador. Com a mulher do governador que perde a cabeça de João Batista ali numa bandeja. E aí ele vai ter esse nome, Jean-Baptiste Grenouille, né? Um aprendiz de perfumista que nasce sem cheiro, mas com olfato sobre-humano, dedicando a vida à missão de criar o aroma perfeito. E aí é interessante que você tem aí a base do livro todo é uma utopia. E é muito interessante essa coisa da utopia. É uma ilusão, a ilusão de um aroma perfeito. Isso é uma ilusão. O sujeito está em busca de uma ilusão. E o que está por trás dessa ilusão? Gente, Freud vai dizer que toda ilusão surge a partir de um mal-estar. Está lá no livro Mal-Estar da Civilização, quando Freud diz que toda ilusão surge exatamente por conta do mal-estar, das subjetividades surgidas pelo mal-estar. Como o sujeito não consegue lidar com o real, né, que é o que vai dizer Lacan, o que é o real? O sinônimo de real é exatamente aquilo que é impossível, aquilo que não se consegue nomear. Né? Isso é o real, o impossível, o inominável, né? O que não tem governo e nunca terá, como vai dizer na música do Chico Buarque com Milton Nascimento. Então, isso é o real. E aí o Lacan vai dizer que para o sujeito lidar com o real, ele precisa de um pouco de ilusão, porque sem um pouco de ilusão, ninguém suporta o real. E Freud vai dizer a mesma coisa, no mal-estar da civilização, ele vai dizer que é por conta do mal-estar que nós nos apegamos às ilusões. Claro que Freud, como um sujeito ali do século XX, né, um grande iluminista Freud, ele vai nomear essas ilusões. Uma das principais nomes que ele vai dar é a igreja, a religião. Freud vai dizer que a religião, então, é uma ilusão, que o sujeito se agarra para poder o quê? Para poder lidar com o mal-estar. Agora, o que é interessante é que Freud não diz que só a religião é uma ilusão. Embora ele vai dizer que é uma ilusão, Freud também vai colocar a ilusão em dois outros lugares. Ele vai colocar a ilusão na política e na ciência. E o perfume não está dentro da característica da ciência? Né? Olha que interessante a crítica que o autor faz. Freud diz que a ciência, a política e a religião são ilusões a que o sujeito se agarra para poder lidar com o seu próprio mal-estar. Qual é o mal-estar? Qual é o grande mal-estar? Olha, gente, aí a gente vai ter que mergulhar no filósofo francês Albert Camus. O maior mal-estar é o absurdo de viver. A vida é um absurdo. E diante do absurdo, né, Freud decide que é o sujeito que quer se curar. O sujeito quer se curar de si mesmo, da falta constitutiva do ser. É disso que a gente está falando. Todos nós nascemos sem cheiro. Todos nós. E estamos atrás aí de um cheiro. Né? Então é isso, é disso. Não se trata de um Grenouille que nasceu sem cheiro. Todos nós nascemos atravessados por um furo, como vai dizer Lacan, ou por uma falta, como vai dizer Freud. Todos nós nascemos constituídos de um furo. Todos nós constituídos de uma falta. Né? E a falta da falta, eu gosto muito quando Lacan fala isso, a falta da falta, porque a gente nem sabe o que falta. A gente não consegue nomear. Daí que a gente se agarra em ilusões. As ilusões são o quê? As utopias. A utopia da religião, que está sempre prometendo um novo céu e uma nova terra. Né? O tempo todo, o que a religião promete? Um novo céu e uma nova terra. Já que nada aqui funcionou, fica tranquilo que lá no novo céu e na nova terra, tudo vai dar certo. E aí você tem um texto muito interessante no Apocalipse, que ele vai dizer assim no Apocalipse 21, e vi novos céus e vi nova terra. E ó, fica tranquilo, lá não tem morte, lá não tem choro, lá não tem lágrima, lá não tem dor. Ora, se não tem morte, se não tem lágrima, não tem dor, não tem sofrimento, e lá não tem nada.
Mas é esse lugar do nada que o sujeito busca. É o lugar das ilusões. Né? E aí a religião promete essa ilusão, essa grande ilusão. Qual a ilusão? A ilusão de que há um outro lugar onde você vai encontrar o perfume perfeito. Só a religião produz ilusão, Jairo? Não. Freud vai falar que a política produz a ilusão. Qual é a primeira ilusão que a política produz? Gente, é só você abrir a Constituição. A primeira lei da Constituição diz assim: todos os homens são iguais. Somos iguais? Não. Então, se a política gera uma ilusão. Todos os homens são iguais perante a lei. Cara, que ilusão. Sabe, como vai dizer o Gil do Vigor, se a gente acreditar nisso, a gente tá lascado. Todos os homens são iguais. Isso me lembra o George Orwell no livro A Revolução dos Bichos, né? Todos os animais são iguais. Aí os porcos vêm e escrevem assim, mas alguns são mais iguais. Sempre vai ter os porcos. Sempre vai ter os porcos escrevendo alguma coisa, né? O George Orwell coloca assim. E aí os porcos vieram, e no outro dia, quando os animais acordaram, olharam e falaram, ué, mudou alguma coisa? Os porcos não, a lei sempre teve aí. Vocês é que nunca perceberam. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais. E é isso, todos são iguais perante a lei. Mas se você é gay, você vai ser estranhado. Se você é negro, você vai ser estranhado. Se você é um corpo trans, você vai ser estranhado. Se você tem alguma incapacidade, você vai ser um corpo estranhado. Todos são iguais, desde que não seja Frankenstein. Ou seja, desde que não seja um corpo estranho. E o que é um corpo estranho, né? Eu escrevi um artigo agora com meu amigo Eduardo exatamente sobre isso, né? Estranhar também educa. E é isso, o corpo estranho. Quando você tem o ministro da Educação que diz, né, que o diferente atrapalha na educação. E aí a gente vem e fala o contrário. Não, estranhar educa. A gente precisa desse Frankenstein, desse corpo estranho, desse corpo que a gente não sabe o que é. Para poder o quê? Para poder subverter a lógica. Porque a lógica que é branco, hétero, a lógica é a lógica do poder. Né? Branco, hétero, e agora, porque isso vai mudando, né? E agora tem que estar naquela do Deus em cima de todos. Então, se você tem uma política, por exemplo, no Brasil, você tem uma política que ignora um país com uma diversidade religiosa, porque quando você tem um presidente que institui uma única religião em detrimento das demais, o que você faz? Todo aquele diálogo interreligioso foi para a vala, filho. Alguém puxou a cordinha e foi embora. Tudo aquilo que a gente estava construindo. Né? Quando você tem diversos debates que estavam sendo construídos, e aí você tem o Instituto Camargo lá indo para a Ruela abaixo, né? E aí os indígenas, é uma bagunça. Dentro da pandemia surgiu um pandemônio que a gente não consegue nem nominar. E aí Freud vem e diz, olha, se você acredita na política, a política também é uma ilusão. A política também é ilusão. As pessoas falam, qual é a melhor forma de governo, Jário? Todas elas produzem ilusões. Agora, se eu tiver que escolher alguma delas, eu sempre vou escolher a democracia. Sempre. Que não é perfeita, mas me dá direito a falar alguma coisa. As outras nem isso faz. Né? Me dá o direito de dizer que não está funcionando. As outras nem isso me dá. Então, assim, Freud vai dizer, a religião é uma ilusão, a política é uma religião, e a ciência também é uma ilusão. E aí você tem a atualidade, né? A gente viu na pandemia, né? Os cientistas dando cabeçada. Vem um cientista e diz, olha, a gente achou a vacina agora que cura. Aí vem um outro e fala, não, essa aí tá, tira 60%, bota 40%. Não é 60% todo, não. Aí vem um outro e diz, não, é isso, ó, toma isso, toma aquilo, toma não sei o quê. Chega mais e fala, gente, o que é que eu faço? Porque a ciência não consegue dialogar. Né? O que é que eu faço? E aí vem, né, a ciência produzindo o quê? Cada vez mais, né, novas certezas. Né? Então, Freud vai dizer, o que é que a ciência propõe? A ciência propõe uma coisa, o quê? O corpo perfeito. A religião propõe o quê? Um futuro perfeito. A política propõe o quê? Um presente perfeito. E a ciência propõe o quê? A aniquilação do tempo. Olha que coisa interessante, Alain. Né? A religião propõe um futuro. A política é um presente. E a ciência, a aniquilação do tempo. O que é que o cientista busca? A aniquilação da morte. O momento em que a morte não vai ser mais necessária. Prolongar a vida cada vez mais, prolongar a vida através de quê?
cosméticos, de exames, de mudança, né? Hoje já se fala de um corpo robótico, daqui a pouco a gente está substituindo tudo, daqui a pouco a gente está com o coração, sei lá, daqui a pouco a gente é um robô. Né? E aí a proposta de quê? De aniquilação do tempo. É isso que a ciência busca. Né? Cada vez mais. E hoje a gente já pode falar isso. Gente, quem leu o Perfume viu que falar de 30 anos era falar de idoso. Quem viveu 30, 35 anos no livro era o idoso. Você vê a mulher que tratou dele lá, que ele falou, olha, ela chegou tranquilamente aos 30, 35 anos, como se essa idade, né, 35... Hoje a Organização Mundial de Saúde fala que até 34 ainda é um jovem, ainda é um adolescente. A massa branca está em evolução, ela está se desenvolvendo. E já até um discurso, né, para mudar as faixas todas. Terceira idade não é mais 60 anos. Já querem colocar a terceira idade a partir dos 75, a partir dos 80. Né? Hoje você tem aí mulheres aos 80 anos extremamente criativas. Homens aos 80 anos extremamente criativos. Então a gente está falando cada vez mais de longevidades. Né? Na pandemia, uma das coisas que a pandemia mostrou é a quantidade de gente acima dos 90 anos lúcido. Eu falei, caraca, a quantidade de gente acima de 90 anos lúcido e não se vacinar. Eu não tinha noção dessa quantidade desse Brasil de idosos. Eu não tinha essa noção desse Brasil de idosos. E idosos que estão trabalhando, produzindo, idosos que estão, né? Recentemente eu vi aí a mulher de 65 anos que passou para a medicina, né? E lúcida, ativa. Então, essa é a proposta que a ciência traz. Então, o tempo todo você tem o Freud dialogando nessas utopias. E o livro começa com a utopia. Qual a utopia? A utopia de um perfume, né? De um perfume perfeito. Essa é a utopia, de um perfume perfeito, de um aroma perfeito. Né? E aí, o próprio Patrick Süskind, ele chega a escrever que ele pensou que a história dele era tão absurda que se alguma vez ele a terminasse, apenas agradaria a um certo tipo de leitores, pessoas interessadas em história e literatura, que talvez não vendesse mais do que 5.000 cópias. O livro se tornou um best-seller traduzido para mais de 40 idiomas. Então você vê como é interessante, né? Em vez disso, ele vende milhões, né? Vence um prêmio literário de melhor romance de estreia, né? O próprio Patrick Süskind não vai receber o prêmio, ele recusa aceitar o prêmio de que o livro dele tinha sido o melhor, ele não vai buscar. É interessante ver essa postura do autor. Gente, o tempo todo, o autor ele tem uma certa recusa da sua obra. É o que eu estou falando para vocês. O tempo todo ele leva você a odiar o personagem. E ele recebe um prêmio pela melhor literatura e não vai buscar. Ele rejeita buscar esse prêmio. Entendeu? Ele alega que não tensionava aceitar nenhuma distinção qualquer por conta daquele livro. E apesar do imenso sucesso alcançado, ele temia que as pessoas compreendessem mal a história. Ele fica preocupado com que algum leitor se identificasse com o protagonista, que para ele era o protagonista perturbado. Ele fala, eu não quero ganhar um prêmio por conta desse livro. Gente, esse cara aí é o perturbado. Eu não quero ninguém se identificando com esse perturbado. Eu não quero ninguém se identificando com esse autor. Então, é uma fábula, né? O perfume é uma fábula criminal, e aí ele acaba falando que outros veem de Jean Baptiste Grenouille uma espécie de símbolo religioso, né? E a sua primeira intenção foi usá-lo para comentar a inexplicável sedução, por exemplo, que Adolf Hitler exerceu sobre a população alemã na primeira metade do século XX. E aí este segundo, né, ele diz, o assunto que domina todos os autores de sua geração. Não importa se escreve poemas, peças ou romance, seja qual for o caso, é esse o tema da fascinação da personagem. Você vê que o próprio autor compara Jean Baptiste Grenouille com Adolf Hitler. Olha o nível do personagem que ele compara. Um cara que exerceu um fascínio muito grande na Alemanha, a ponto de levar o país inteiro para uma guerra. E para uma guerra mundial. Então você vê como é que o autor via, né,
o protagonista do seu livro. Então, esse tipo de homem que Granville representa, né? É o tipo de homem que o Hitler foi, uma espécie aí, de uma consequência nefasta do iluminismo. Então, o Patrick Siskind, desde o início, vai rejeitar o livro por conta disso. Gente, hoje foi eleita a neta de Mussolini, lá em Roma. O fascismo está na moda, voltou a ficar na moda de novo, no mundo todo. Vocês leram essa notícia? Pois é, a gente está com vários Jean-Baptiste Grenouille por aí. Gente que exerce fascinação pelas loucuras que fazem, pelas loucuras que cometem, pelas loucuras que falam. Gente que recebe voto, gente que tem voto, gente que é eleito. Onde o sujeito é eleito exatamente por ser quem é. Perverso, né? Eu gosto da palavra que o Christian Duncan usa, né? O canalha. É o canalha. Se a gente fosse identificar Jean-Baptiste Grenouille com alguém, ele não é o neurótico e nem é o psicótico. Ele é esse sujeito, o canalha. Por que o canalha, Jair? Porque é o sujeito que deseja ser amado. Acima de tudo, o que ele busca é isso, é o amor. E manipula para isso. Na busca, né, do amor total. E, de uma certa forma, é isso que ele consegue no final do seu, né, no final do livro. O que ele consegue? Ele consegue exatamente isso. Né? Quando ele coloca o perfume inteiro sobre ele, quando ele volta às ruas da cidade, né? E aí, quando ele encontra um grupo de mulheres que o reconhece, ele despeja o resto de perfume que ele guardara em si, e todas aquelas mulheres, possuídas pelo cheiro, o devoram. Olha o que você tem. Um ritual de antropofagia. E é isso. Que amor é esse, hein, Lília? Esse amor antropofágico. Que desejo é esse, né? Eu quero que você me devore. O Djavan tem uma música que ele fala sobre isso, né? Eu queria que você me devorasse, tal Caetano, devorando Leonardo DiCaprio. Né? Essa coisa do devorar o outro. Não basta que... Eu não quero só ser amado. Eu quero ser devorado. Um ritual de antropofagia. Porque quando você me devorar, eu vou agora fazer parte da sua essência. Ser devorado é isso. Não tem mais como você escapar de mim. É isso, gente. O que quero... É preciso entender esse final, Alan, causa confusão. Eu vi assim, muitos críticos que têm uma certa confusão de entender o final. E aí acaba falando de ritual de canibalismo. Mas não é canibalismo. Canibalismo é uma coisa, antropofagia é outra coisa. Né? O canibalismo é o simples ato de devorar carne humana, mas que não tem ali uma simbologia por trás daquilo. A antropofagia não, é um ritual. É o ritual de, ao comer o outro, você adquirir a essência daquilo que o outro tem. Então, a antropofagia era um ritual utilizado em algumas tribos, onde um comia o braço para poder ter a força do inimigo, onde o outro comia o coração, porque do coração vinha o poder, e o outro comia o cérebro, que queria inteligência. Então, as partes do corpo, ao ser devoradas, o que se devorava era a essência que aquilo representava. Então, a gente está falando de algo que é muito além do canibalismo. E aí, quando ele derrama o perfume dele todo, e aquelas mulheres o devoram, e é interessante que as mulheres o devoram, ele realiza, de uma certa forma, o seu desejo, o perfume perfeito. E tão perfeito que ninguém escapava dele. Um perfume inescapável, um amor antropofágico, um amor que devora. E aí, ao ser devorado, você nunca mais vai escapar de mim. É isso. Um amor inescapável. Olha que utopia poderosa. Olha que ilusão, né? Que ilusão forte. Né? Tá dando até dor de cabeça na Regina ali. A Regina botou até a mão na cabeça. Meu Deus, que amor louco é esse? Esse é o amor antropofágico. Onde você vai encontrar? Onde você vai encontrar isso? Né? O Lacan vai trabalhar a questão dos canalhas. Acima de tudo, o que os canalhas mais desejam é isso. Sequestrar a subjetividade do outro. Devorar você
naquilo que de mais sagrado você tem, a tua subjetividade, até que você não seja você, você seja eu. O que o canalha deseja, o que é? É acabar com a alteridade. Os canalhas não suportam o outro. É isso. Acabar com a alteridade. Os canalhas não suportam o outro. E por que não suporta o outro, Jairo? Por uma coisa simples. Lacan vai dizer, porque o outro não sou eu. É isso, o outro não sou eu. Eu preciso ser devorado, porque ao me devorar, você não é mais você. E aí agora você tem uma culpa. Olha a Totem Tabu aí. Olha os filhos matando o pai, e agora todos eles são culpados. Antes só eu era culpado. Eu era o assassino. Agora todos vocês vão ser o meu assassino. Todos vocês vão dividir comigo a mesma culpa. E assim termina o livro. Dividindo a culpa com todo mundo. É forte, né? Dúvidas? Perguntas? É só abrir o áudio e falar. A Renata tá saindo. Be crazy, obrigado. A gente, daqui a pouco, eu já tô no outro seminário. Poesia e erotismo. Quando a língua do poeta lambe Eros. Inclusive, eu fiz uma poesia só para esse dia. Só pra gente inaugurar. A partir da música do Caetano Veloso. A minha língua lambe Camões. Fala, quem me fez a pergunta? Não, fui eu. Eu lembrei de uma coisa porque você trouxe aquele seriado do Homem das Castanhas. Isso, Fernanda. E aí eu assisti, é muito bom. E me marcou uma coisa que você trouxe aqui, eu lembrei, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tem uma personagem que a filha está sumida, né? Então, a filha dela está sumida. E ela pega o que a entristece no momento, e ela fala isso para o marido, é porque ela diz, eu não consigo me lembrar mais do cheiro dela. Exatamente. Ela pega uma roupa da filha e cheira, e ela está numa angústia, porque ela não consegue mais se lembrar do cheiro da filha. Eu achei isso muito forte, muito marcante, tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Tem tudo a ver, porque se vocês assistiram O Homem das Castanhas, até a história, né, que gira em torno disso, né, de um filho que é rejeitado, de um filho sem mãe, né, a história é essa. Eu não vou dar spoiler não, porque para vocês assistirem, mas a trama é essa aí. Gente, foi um prazer imenso estar com vocês aqui, tá bom? Muito obrigado. Aguardo vocês já daqui a pouco na nossa oficina. Quinta-feira que vem nós estaremos juntos. Tá bom? Quinta-feira que vem, venham cedo, que é pra gente começar a falar essas coisas todas. Quinta-feira que vem a gente vai mergulhar em Freud, mas de cabeça. É Freud com vontade, entendeu? Freud assim, em altos goles. A gente vai sair bêbado de tanto Freud na semana que vem. Eu espero vocês aqui. Semana que vem. E daqui a pouco, na nossa próxima oficina, poesia e erotismo, quando a língua do poeta lambe Eros. Uma gramática libidinosa. Olha que coisa deliciosa. Beijos. Beijo, obrigada. Tchau. Obrigada.